Terceira atividade: regência nominal e verbal. A ideia aqui é apenas a introdução ao conceito de regência nominal e verbal. E não daria para aprofundar mais nesse assunto, porque depende de conteúdos que não pudemos trabalhar devido à pandemia. Como é gramática, é preciso que recordemos de alguns conceitos já estudados. Vamos lá então. Ó, lembra? Pega o caderninho, hein? Lembra das nossas anotações. Nominal, nome. Nome, substantivo. Então, ó, substantivo nomeia. Nomeia seres, objetos, sentimentos. O adjetivo também é nome, mas ele caracteriza. Bonito, feio. O advérbio, ele vai dar a ideia de tempo, ontem, hoje, lugar, aqui, ali, modo, vagarosamente, rapidamente e etc. Ó, verbal, verbo. Verbos são as palavras que exprimem ações, movimento. Veja, estudar, falar, pensar. Estado. O que é estado? É algo transitório. Por exemplo, entristecer é um estado. E por que é transitório? Porque, graças a Deus, não vamos ficar triste o resto da vida. Vai passar. Daí tem fenômeno da natureza, que é chover, ventar, relampejar e etc. Esses conceitos são simples e vocês já devem saber. Regência vem de reger. E reger significa orientar, guiar, ajudar. Sendo assim, regência nominal é quando um nome precisa de uma orientação, ou seja, de um complemento. Ou seja, ainda mais, ele precisa ser regido, precisa ser ajudado. E regência verbal é quando o verbo é que vai precisar deste complemento, né, dessa ajudinha, para que ele possa passar a sua mensagem de maneira integral, de maneira completa, dentro de um determinado contexto. Veja, por exemplo, como é que isso funciona. Se eu disser para vocês a palavra casa, vocês precisam de alguma outra informação para entender o significado dessa palavra? Não. E por que não? Porque casa é um substantivo concreto. E é como se ela já estivesse lá dentro, guardada no nosso imaginário. Então, veja, casa, desde um simples casebre, uma casa comum, a nossa casa, uma mansão, tá lá, a gente sabe, casa é casa, pronto. Bola, também tá lá, guardadinha. Não tem perigo de falar bola e alguém imaginar um objeto quadrado. Não existe essa possibilidade. Escola, também tá lá, guardadinha no nosso imaginário. Veja, escola, daí eu penso Inês Prado. E por que Inês Prado? Porque é a escola do nosso coração, não é verdade? É uma brincadeira, gente, mas é verdade. Olha, escola, ela independe do espaço físico, mas nós sabemos o que é uma escola. Escola é escola e ponto. A escola pode funcionar até embaixo de uma árvore, mas é escola. É escola de balé, é escola de música, é escola de dança, é escola. É uma coisa concreta, tá lá no nosso imaginário. Então ela não precisa de nenhum complemento para que a gente entenda o que é uma escola. Mas
Não é sempre assim. Aí existe um grupo de palavras que, para que elas passem a sua mensagem, elas precisam de uma ajudazinha. Elas precisam de um complemento. Elas precisam ser regidas. Veja bem, se eu dissesse para vocês, eu tenho medo, daria para vocês entenderem do que eu tenho medo? Não. Por que não daria? Porque medo é uma dessas palavras que precisam de complemento para que ela passe a sua mensagem completa. Ela precisa ser regida. Por quê? Quem tem medo de alguma coisa ou de alguém. Então, se eu explico, eu tenho medo de barata. De barata vai completar o sentido da palavra medo. Aí, tudo certo, vocês entenderam. Então, olha, outro exemplo. Sou favorável. Sou favorável a quê? Né? Vocês não entenderiam nada. E por que não entenderia? Porque é outra palavra que depende de uma ajuda. Por quê? Quem é favorável a algo. Então eu diria assim, eu digo novamente para vocês, sou favorável à suspensão das aulas. Pronto, resolvido a questão. Já entenderam tudo porque a suspensão das aulas completou o sentido da palavra favorável. Agora deu para entender? Então, lá na plataforma existe uma relação de palavras com as preposições que as regem. Pega o caderninho, vá lá, copia tudo. Por que copiar? Porque quando a gente copia, é uma maneira da gente estudar, é uma maneira, não é uma questão de decorar, não é nada disso, mas é uma maneira de estudar. E nós estamos na escola para estudar. Então, veja, aí tem lá as palavras e as preposições. Preposição, que é isso, professora? Vocês já estudaram, mas eu vou dar uma lembradinha, lembra? Veja, quando nós falamos, quando nós escrevemos, é como se uma palavra grudasse na outra, como o elo de uma corrente, assim. A preposição exerce essa função. Então, a preposição liga palavras a outras palavras para estabelecer um sentido. Veja, se eu falo para vocês, moro em Itatiba. O em está ligando essas duas. E o em, ela vai indicar o quê? O lugar aonde eu moro, a minha origem. Aí veja bem, se eu falo assim para vocês, vou com vocês. O com vai ligar, né? E por que ele vai ligar? Para dar ideia, para dar aí o sentido de companhia. Porque se eu falasse vou vocês, fica esquisito, parece que tá faltando algum pedaço. Então a preposição, ela cumpre esse pedacinho para formar o elo. E são 18 preposições. Pega o caderninho que eu vou falar bem devagarinho todas elas para vocês. Vamos lá então, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Copiaram tudo? Se não copiaram, depois vocês pesquisam, vocês encontram, porque vocês são sabidinhos. Aí veja, mas não se preocupe.
preocupem, porque na regência verbal, aliás, na regência nominal, vocês não vão ocupar todas elas. As que mais são utilizadas são o a, o de, o em, o para e o por. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, e o com também. Olha, estou feliz com o nosso encontro. Ó, estou feliz de te encontrar. Estou feliz em poder falar com vocês. Estou feliz por estarmos juntos. Então, o que vocês percebem? Que existem palavras que elas são regidas por mais de uma preposição, né? E isso, quando a gente fala, naturalmente vem e a gente nem percebe. Por isso que quando vocês forem resolver os exercícios lá, provavelmente vocês acertarão, né? Se vocês lembrarem desse conceito, se vocês verem fazer tudo bem direitinho, lerem com atenção a lista de palavras, vai dar tudo certo. Agora, regência verbal. A regência verbal é mais complexa, até porque depende de conceitos que não trabalhamos em sala. No exercício lá da plataforma, tem 2 questões somente. Porém, são fáceis, porque partem do princípio que é lendo que se aprende, memoriza. Mesmo que não saiba exatamente a regra, segundo a norma culta aí, segundo a gramática. Então, o que nós fazemos? O que a gente tem que fazer? Ler. Porque quem lê, estuda, aprende, fica mais sabido. Então, veja bem, se é regência verbal, então o que vocês entenderam? É o verbo que vai precisar de uma ajudazinha. É o verbo que tem sentido incompleto. Então, veja, se eu falo assim para vocês, pessoal, eu vou assistir. Aí vocês pensam assim, nossa, mas assistir o quê? E por que vocês falam assim? Porque assistir é um verbo que ele não tem o sentido completo. Você precisa saber, precisa fazer umas perguntinhas para você entender a mensagem que ele quer passar. Então, agora vamos lá a perguntinha. O que é correto segundo a norma culta? Assistir o filme ou assistir ao filme? E o que é correto? Eu garanto que vocês, a maioria, sabe. O correto é assistir ao filme. Porque o verbo assistir tem 2 sentidos. O sentido de ver e o sentido de ajudar, dar assistência. Então, veja, quando eu falo vou assistir TV, mentira, gente, eu não sou técnico, eu não sou consertadora de TV. Na verdade, eu não assisto TV, eu assisto a programação da TV, né? Se eu for falar dentro da norma culta. Então, tudo isso, gente, é um conteúdo que chama transitividade verbal, que não deu tempo de nós aprendermos. Mas vocês não fiquem preocupados, que vocês terão muito tempo ainda e com certeza vocês aprenderão, né? Vai surgir a oportunidade e vocês vão aprender sim, até porque vocês são muito sabidos. Só para continuar aí com essa questão do verbo assistir, então vamos dar um exemplo. O professor Lula, corintiano roxo, assiste ao jogo do Corinthians, porque ele vê
porque ele sofre, porque ele vibra com o timão. Já o Thiago Nunes assiste o jogo do Corinthians, porque ele é o técnico, ele ganha uma fortuna, ele ajuda, ele auxilia os jogadores, ok? Olha, eu espero que vocês tenham feito o uso do caderno. E as questões da plataforma não estão difíceis de resolver. Façam, hein, gente? Tenham responsabilidade. E agora, pegando o gancho do texto da introdução das atividades. Veja, lembra? Vocês leram, né? Logo no comecinho que estava escrito. Ó, estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Então, sendo assim, gente, aproveitem a oportunidade. Estudem, não como obrigação, mas como um compromisso com vocês mesmos. Afinal, pessoal, se ganhamos de Deus o dom da vida, isso não foi por acaso, né? Isso é um presente divino. Vamos aproveitar. Então, por agora é só. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até breve.